Esse foi o dia que a Tatsumaki resolveu testar se o Saitama realmente era forte. Logo depois que ela derrota um paranormal, ela resolve dar uma lição nos subordinados da Fubuki, pois eles não foram capazes de proteger a sua irmã. Mas quando ela vai desferir um ataque neles, o Saitama segura o seu braço. A Tatsumaki manda ele soltar imediatamente e pergunta se ele está surdo. Ele fala para ela se acalmar e ela manda ele calar a boca e sair da sua frente, já usando seu poder telecinético e criando uma cratera na parede. O Saitama então reconhece esse poder e fala que não era muito diferente da Fubuki e continua segurando a mão da Tatsumaki. A Tatsumaki então manda ele novamente soltar a sua mão e assim novamente ela usa seu poder psíquico e dessa vez ela atravessa aquela cratera e cria um buraco gigante em linha reta daquele laboratório. Ela continua tentando empurrar o Saitama para longe, mas o corpo do Saitama era muito forte. O Saitama então grita para Fubuki que ele iria cuidar daquela teimosa, então ela deveria evacuar com todo mundo. A Tatsumaki pergunta para o Saitama quem ele achava que era para falar tão próximo da sua irmãzinha, perguntando se era um subordinado. O Saitama então fala que era só um conhecido dela e a Tatsumaki pergunta do porquê ele ficaria tão desesperado apenas por uma desconhecida. Mas tanto faz, ela mesma testaria o Saitama para ver se ele é digno de ficar do lado dela e assim novamente ela começa a usar o seu poder psíquico, tentando distorcer o Saitama, mas ela começa a distorcer o prédio em vez do Saitama. O Saitama, vendo que era um perigo para todos que estavam perto, ele abraça a Tatsumaki e sai voando para longe dali. E com esse salto, ele leva ela para algum lugar que era bem vazio e tinha pouca movimentação de pessoas. Enquanto eles iam para lá, o Saitama continuava segurando a Tatsumaki e a Tatsumaki chama ele de tarado e manda ele soltar ela. E assim ela simplesmente começa a girar em alta velocidade e depois ela consegue segurar o Saitama e continua girando ele. Com isso, ela joga ele no chão, criando uma cratera, mas o Saitama não soltava o seu braço. A Tatsumaki pergunta o porquê ele não solta sua mão. Parecia até mesmo que ele tinha uma queda por ela, mas o Saitama fala que não queria que ela fugisse. E quando ele fala isso, a Tatsumaki fica muito irritada. Ela pergunta por que ela fugiria de alguém mais fraco que ela, e assim o Saitama solta a sua mão e fala que realmente ele não é fraco. Assim ela dá um peteleco na cabeça dele e joga ele pra longe, lançando ele contra a parede. Ela já pega as rochas e começa a criar um tornado na direção do Saitama. Os destroços começam a voar e um deles vai na direção do Saitama, mas o Saitama quebra ele. Porém o tornado continua puxando tudo ao redor. O único carro que passava naquele lugar junto com os civis estava tentando desviar daquelas rochas voando. O Saitama percebe que uma rocha estava indo bem na direção do carro, então ele simplesmente pula com muita velocidade até lá e quebra aquela rocha que ia esmagar aquele carro. O Saitama grita para Tatsumaki tomar cuidado e prestar atenção à sua volta. A Tatsumaki manda ele calar a boca e fala que ela sabia o que ela estava fazendo. O Saitama pensa consigo mesmo que ali quase não tem movimentação em nenhum prédio, nem pessoas, só aquele carro mesmo. Então ele iria cuidar dela até ela se cansar ali mesmo. Novamente voa outra rocha na direção daquele carro que estava indo embora. Quando a rocha estava prestes a atingir o carro, o Saitama não ia chegar a tempo, mas a Tatsumaki salvou aquele carro com seu poder psíquico. Ela grita para aquele careca tomar cuidado para onde ele joga os escombros que estão indo na direção dele, praticamente imitando o que ele falou em tom de zombação. Então o Saitama nervoso pergunta o que aquela nanica disse. A Tatsumaki fica muito brava quando ele chama ela de nanica e fala que vai fazer picadinho dele agora. Então novamente o tornado começa a ir na direção do Saitama, puxando todas as rochas que estavam em volta, enquanto o Saitama apenas corria em alta velocidade. A Tatsumaki fala que o Saitama era muito desleixado, ela não poderia confiar a Fubuki a ele. E assim ela começa a mandar ele ficar bem longe da Fubuki, mas nesse momento uma motivação começa a invadir o coração do Saitama, a motivação de ir pra casa. Então novamente a Tatsumaki ataca o Saitama e assim o seu casaco é rasgado com esse ataque, deixando o Saitama irritado. Antes que ele pudesse reagir, a Tatsumaki já lança outro golpe, fazendo o Saitama voar pra longe daquela direção. O Saitama atravessa um prédio, acertando em cheio um herói que estava cercado por bandidos em um galpão. A Tatsumaki chega pelo buraco da parede que o Saitama quebrou. O Saitama já briga com ela, falando que atravessar um prédio daquele jeito era perigoso. Porém ela fala que foi o Saitama que teve a culpa por ter atravessado e não ela. Isso deixa o Saitama irritado e todos reconhecem que aquela mulher era a Tornado do Terror, a heroína de Rank S, número 2. Um dos bandidos simplesmente fala que ele iria tirar a vida dos dois e já ataca o Saitama, porém o Saitama simplesmente dá um soco e faz ele voar pra longe. Os outros bandidos ficam irritados, pois aquele cara era o chefe deles, mas a Tatsumaki manda eles calarem a boca, pois eles estão no meio de uma coisa ali e ninguém deveria interromper. Então em segundos eles simplesmente derrotam todos ali e vão embora. Em outro local estava tendo uma evacuação na cidade H por conta de um monstro gigante de nível de desastre dragão chamado Rato Espetado. Nesse momento o Metalbat chega correndo todo irritado, pois a sua gatinha de estimação iria ter filhotes hoje. Ele declara que iria acabar com aquele monstro rapidamente para manter a sua honra. Porém a Tatsumaki e o Saitama atravessam a cabeça do monstro e arrancam seu olho. A Tatsumaki e o Saitama continuam lutando e a Tatsumaki lança o Saitama, que atravessa 3 prédios de uma só vez. O Saitama grita que eles se afastaram muito de onde eles vieram, então
eles precisavam voltar. Nesse momento a Tatsumaki desce e concorda com ele. Só que quando o Saitama vira, a Tatsumaki simplesmente agarra sua cabeça e começa a arrastar ele para baixo e fala que ele errou a direção, mas ela ia guiar ele. O Saitama fala que está tudo bem, mas ele pergunta se isso não faria mal pro seu couro cabeludo. Nesse momento a Tatsumaki percebe que alguma coisa está seguindo eles, mas para conseguir acompanhar eles nessa velocidade só pode ser um monstro ou um herói. E quando vemos era simplesmente o Sonic tentando acompanhar os dois, falando que só podia ser ele. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas tanto faz, pois agora ele poderia dar fim à vida do Saitama. Então ele joga várias shurikens que vão em alta velocidade na direção do Saitama e da Tatsumaki. Porém a Tatsumaki simplesmente aponta o seu dedo para elas e já olha pro Sonic e manda ele sumir dali e faz as shurikens voltarem na sua direção. Mas o Sonic desvia em alta velocidade de todas elas, porém ele acaba pisando em um cocô de cachorro e acaba escorregando. Então o Saitama e a Tatsumaki finalmente chegam no local onde eles iniciaram o combate. No momento em que eles chegam, o Saitama já consegue sair do golpe da Tatsumaki. O Saitama fala que agora que eles chegaram, ela poderia continuar o seu showzinho. A Tatsumaki pergunta se por acaso ele sabia que estava sendo testado, porque desde o começo o Saitama estava subestimando ela e isso seria um problema se ela resolvesse ir com tudo. O Saitama fala que tá de boa, ela poderia vir com tudo, mas em vez da Tatsumaki ficar brava, ela fica feliz por poder usar todo o seu poder. Então vemos o King desesperado em um apartamento tentando ativar o elevador, mas logo nesse momento o Saitama surge pegando a parede como impulso, e quando ele vê o King ele pergunta se por acaso ele veio jogar alguma coisa. O Saitama pede desculpas pois ele estava cuidando de uma teimosa, e quando o King vê quem era simplesmente a Tatsumaki. A Tatsumaki então tenta dar um chute nele, mas o Saitama desvia. Nesse momento o King olha bem pra ela e não consegue acreditar no que ele acabou de ver. Agora o que será que o King acabou vendo, hein, galera? Pois que o Saitama falou que a Tatsumaki podia lutar a sério, eles voltam pra cidade. Nesse momento o Saitama é lançado no prédio dos seus vizinhos. Ele então pergunta como estão os ferimentos do herói do Fune, mas antes que ele responda, ele parte pra cima de novo da Tatsumaki e assim eles se colidem, causando uma grande explosão. Quando a poeira baixa, vemos a Tatsumaki voando, pensando que ela calculou mal os seus limites. Era ela que devia testar aquele cara, mas parecia até que era ela que estava sendo testada. Ela tinha presumido que o único oponente que atende a esses requisitos seria Blast, mas esse homem estranho também fazia ela se sentir viva. Então enquanto o Saitama corria de novo, ela faz duas ondas gigantes de terra cobrindo ele totalmente e assim essas ondas de terra colidem e enterram o careca completamente. Porém o Saitama dá um soco sem esforço algum e sai daquele mar de terra. Nesse momento a Tatsumaki cai no chão e começa a cambalear e o Saitama fala pra ela não se esforçar, mas a Tatsumaki manda ele calar a boca e começa a usar o feitiço com muita força. Isso faz o Saitama começar a flutuar e a Tatsumaki fica em choque, pois ela tinha usado tanta força que deveria ter mandado ele pro espaço. O Saitama então olha pra ela e fala pra ela não ficar brava, pois eles não eram inimigos. De novo a Tatsumaki manda ele calar a boca e diz que ela não tinha nenhum interesse em ser amiga daquele careca. O Saitama fala que ela olha para as relações humanas bem por cima e por conta disso ela foi parada pela força de um mero conhecido da Fubuki. Nesse momento ela começa a se lembrar das palavras do Blast. Ele falou que quando a hora chegasse, ela não deveria esperar ninguém salvar a sua família. Ele foi o único adulto que tirou ela da desconfiança total e por conta disso a Tatsumaki tem expectativas enormes no Blast e a única pessoa que ela queria ajuda era dele e de mais ninguém. Mas nesse momento, nesse sonho, um grande brilho aparece bem na sua frente, mas quando vemos é simplesmente a careca do Saitama refletindo a luz na cabeça dele, e assim a Tatsumaki acorda. O Saitama começa a olhar ao redor e fala que não sabe o tipo de treino que ela fez, mas o poder dela era bem forte. A Tatsumaki fica meio sem graça e fala que ele não precisava dizer isso. E ele fala que ela podia viver a vida do jeito que quiser, mas ela deveria tomar cuidado para não quebrar as coisas dos outros. Ele coloca a mão na cabeça dela e fala que ela seria uma ótima heroína se cumprir isso, fazendo carinho nela.